Se no último vídeo, na classificação heróica pra cima do Rosário Central, neste canal eu gritei "Isso é ser Corinthians", hoje eu tenho que falar a mesma coisa. Esse é o Corinthians do Campeonato Brasileiro nesse ano e nos últimos anos. Um Corinthians meio de tabela, um Corinthians que não almeja nenhuma disputa grande. É isso, rapaziada. O time que foi a campo hoje pra enfrentar o Curitiba dificilmente apresentaria um futebol melhor do que apresentou. Quando eu vi a escalação, eu falei, cara, se a gente conseguir empatar com o Curitiba, vai ser um bom resultado. Porque era um time com bastante mexidas, e o pior, as mexidas que acontecem jogam o nível do time muito lá pra baixo. Muito lá pra baixo. A queda é muito grande. É muito grande. E aí quando você enfrenta um time que tá bem no campeonato, um time que não vai brigar pra cair, um time que acabou de subir da segunda divisão e que conseguiu boas contratações, tem bons jogadores nesse time do Coritiba, e você vai com um time com jogadores que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Corinthians, fora de casa, com a torcida dos caras apoiando o jogo todo, e vários outros fatores, a derrota ela é consequência de decisões ruins. É um jogo pra enlouquecer, pra ficar puto, pra ficar transtornado? Não. Eu acho que é mais um jogo pro Diniz mostrar pra todo mundo o seguinte: rapaziada, a gente tá com muito cara machucado, e com tudo isso de cara machucado que eu tô tendo, eu não consigo, não dá. Se eu esticar a corda, vai estourar ainda mais caras. Então, eu tenho que esticar essa corda na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro não vai ter como. Eu não quero estar lá embaixo, mas chegar lá em cima é praticamente impossível, então eu vou tentar conseguir os pontos da forma que der pra conseguir. E pra isso, eu vou precisar rodar o elenco. E aí, quando ele roda o elenco, a gente vê alguns jogadores que, como eu já disse, não tem a menor capacidade e que me tiram do sério quando eu vejo vestindo a camisa do Corinthians. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no canal do Nerd da Fiel, então já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sino da notificação, bora lá, bora rumo aos 400 inscritos no canal. Então se você é novo por aqui, pausa o vídeo agora, deixa seu like, se inscreve no canal e aí solta o dedo no like de novo, no despause e bora lá, bora falar de Coritiba 2, Corinthians 1, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, para começar a falar sobre esse jogo, a gente precisa falar sobre a escalação que o Corinthians levou a campo. O Corinthians hoje foi com Cauê no gol, o Hugo Souza não foi para a partida, Milans na lateral direita, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Fabrício Anhileri do lado esquerdo. Meio de campo com Ranieri e Alan, a dupla expulsão, né, a dupla cartão vermelho. Meio de campo com Bidon, Carrillo e Caio César. E lá na frente ele, o homem-gol, a máquina, a besta enjaulada em forma de homem, Pedro Raul, o centroavante. E só por isso a gente já consegue ter uma noção de quão mexido o Corinthians estava, cara. De titular aí você tem a dupla de zaga, você tem o Ranieri, o Bidon e hoje o Caio César. O resto são jogadores rotativos. E são jogadores, as laterais, não preciso nem falar. O Alan vem jogando bastante, mas eu acho que se o André, por exemplo, tiver bem, o André joga no lugar do Alan. O Carrillo é a mesma coisa. Se o Garro tiver bem, hoje não foi nem pra Curitiba, o Carrillo seria banco. E o Pedro Raul, eu não preciso nem falar. Se o Memphis conseguisse jogar os 90 minutos, ele não teria nem iniciado a partida com o Pedro Raul. Mas, como o Memphis ainda não consegue, o Pedro Raul teve que jogar. E aí é muita gente diferente e é muita gente que não consegue entregar o mínimo de futebol. O jogo do Corinthians foi um jogo muito ruim, principalmente o primeiro tempo. O primeiro tempo foi um jogo onde o Corinthians, assim, o Coritiba conseguiu jogar e não teve muitas dificuldades. É um time do Corinthians que tenta ter a posse de bola, que tenta controlar o jogo pela posse de bola, é um time que tenta rodar, mas é um time que encontra uma dificuldade muito grande, que é colocar a bola para dentro do gol. E por que tem essa dificuldade tão grande assim? Quando o Corinthians joga com Pedro Raul centralizado,
Carrilho aberto por um lado e Caio César aberto pelo outro, você tem uma jogada, que é trazer essa bola pra dentro e Carrilho bater com a perna direita, Caio César bater com a perna esquerda. E com o Henry Leri e Pedro Milans, você não tem ultrapassagem. Você não tem ultrapassagem. É muito raro, é muito difícil. O Henry Leri normalmente quando cruza, não é numa ultrapassagem, é recebendo aquela bola de trás e cruzando para a área. E quando você tem o Pedro Raul, o seu poderio ofensivo ele diminui muito, porque você perde várias possibilidades de ataque. Não dá para você fazer um contra-ataque esperando que o Pedro Raul vai receber essa bola em profundidade. Não dá. Não dá pra você esperar que o Pedro Raul vai ser esse cara que vai fazer o 1-2. Não dá. Não dá pra você esperar que cruzando bola na área o Pedro Raul vai ganhar. Não dá. Não dá pra entender como é que o Pedro Raul se tornou jogador de futebol, gente. Não dá. O nosso querido, o maravilhoso Augusto Melo, ele deveria ser preso só pelas contratações de Pedro Raul e Félix Torres, porque não dá pra entender como essa dupla se tornou jogador de futebol. Isso que eu não vou nem falar de Charles, eu não vou nem falar da cambada que ele contratou, porque não tem condição do Pedro Raul ser um atleta de futebol profissional. O jogo não flui com ele, não flui. E aí, se você não consegue atacar, uma hora as coisas vão começar a estourar na defesa. E hoje estourou. Em 2 bolas aéreas, em 2 bolas na área. A primeira numa jogada que... Desculpa, não dá pro Corinthians tomar uma jogada daquela. Jogada... Foi o primeiro ou o segundo gol, mano? Acho que foi o primeiro. É, o primeiro. Uma jogada trabalhada, um escanteio que a bola vai lá fora, o cara domina, joga na área, não tem ninguém marcando o cara consegue dominar cortando o Caio César, que dá um carrinho esdrúxulo. Pra que aquele carrinho? E aí o chute. A realidade é que assim... O Cauê falhou muito. Falhou com gosto no primeiro gol. A bola não pode passar entre você e a trave. O cara tá... Só tem aquele canto. Se o cara bater naquele outro lado, no lado esquerdo do goleiro, paciência. Não tem o que fazer. Agora, no lado direito, entre o goleiro e a trave, essa bola não pode passar. E ela passou. Então, assim, o Cauê, que nas poucas oportunidades que veio tendo, foi muito bem, hoje falhou no gol do Coritiba. Falhou. Tá tudo bem, goleiro jovem, goleiro novo, mas falhou, cometeu um erro. Mas esse erro não foi determinante pro resultado do jogo hoje, não foi. O Corinthians tomou 1-0, não porque, nossa, o goleiro é um piruzento, não, porque o Corinthians não consegue jogar. O Corinthians não consegue criar. E aí no segundo tempo, o treinador ele para e fala, cara, com o Pedro Raul não vai dar, o Pedro Milans também não vai dar, eu vou mexer em tudo. Eu vou botar o Memphis, eu vou botar o Matheus Pereira, eu vou puxar o Ranieri pro lado direito pra fazer a lateral, eu vou botar o Memphis lá pra tentar fazer alguma coisa, e aí ele coloca um outro jogador que esse cara me enlouquece, mano. Esse cara me enlouquece, mano. Ele é um dos jogadores mais desprezíveis que eu já vi na minha vida, mano. Ele é um jogador que me causa uma raiva, mano, que eu não consigo explicar, velho. Porque assim, mano, o tal do seu Matheus Pereira, mano, ele é um jogador inútil dentro de campo, mano. Inútil, mano. Porque vamos lá, velho. O que um volante / meio campista tem que agregar pro time? Ele tem que marcar, ele tem que ajudar na saída de jogo, ele tem que ter um bom passe, ele tem que pisar na frente, dar auxílio pro meio campista, e ele tem que... Um agregado é chegar no ataque, chegar na área, conseguir ter uma boa finalização, conseguir dar segurança pra defesa, conseguir armar o time de trás. Ele tem que conseguir correr. Um volante tem que conseguir correr, tem que conseguir combater, tem que conseguir dar uma virada de jogo, ele tem que conseguir fazer um papel de volante meio campo, que é a função do Matheus Pereira. E sabe o que o Matheus Pereira faz? Nada disso que eu falei ele faz bem, ele faz minimamente razoável. Ele não ajuda a marcar, ele não ajuda a atacar, ele não ajuda a dar passe, ou melhor, ele é craque em dar passe inútil. Craque. Passinho de lado que não serve pra nada, ele é craque. Quando ele precisa dar um passe pra quebrar a linha, quando ele precisa fazer um cruzamento, hoje ele cobrou 500 escanteios, um pior do que o outro, ele não consegue fazer. O Alan, eu tenho raiva dele, mano, porque eu acho um jogador limitado. Eu acho que é um jogador que o teto é baixíssimo. O Matheus Pereira, eu não consigo entender o que esse cara faz da vida, mano.
Porque, vamos lá, o Alan ainda tem uma saída de jogo boa. Ele, quando tá com a cabeça no lugar, ele consegue agregar um pouquinho. Muito pouco, mas consegue. O Matheus Pereira é nada, mano. Um jogador nulo. E aí eu pergunto pra vocês, se é pra botar o Matheus Pereira pra não fazer nada, bota o Charles, mano. Olha o ponto que eu cheguei. O Charles, ele é horroroso. Mas o Charles, pelo menos, ele corre. O Charles, pelo menos, ele ajuda a marcar. O Charles, pelo menos, ele não vai inventar passe que ele sabe que ele não consegue. O Matheus Pereira não, ele acha que ele é craque. Ele acha que ele consegue dar aquela chapada tirando, dar aquela virada bonita. E ele nunca acerta. Ele erra tudo que ele faz. Então põe o Charles, mano. Já tamo na merda, já tamo fudido. Eu prefiro passar raiva vendo o Charles jogar, que pelo menos sabe das limitações dele e não fica tentando extrapolar isso, do que o Matheus Pereira, que é péssimo jogador, mano. Péssimo jogador. Aí soma isso, o Dieguinho, que, meu Deus, que jogador horroroso. E por aí vai, mano. Corinthians toma o segundo gol, outra bobeira do nosso querido Alan, que não consegue subir pra cabecear, do Gabriel Paulista, que não consegue cobrir o companheiro de zaga dele, de um Corinthians que não consegue, mano, não consegue. Acha um golzinho no final ainda com o Ranieri numa bola cruzada, mas aí depois o Daronco também... Daronco é horroroso também, Daronco. Meu Deus do céu. As regras que a FIFA impôs não servem de nada. É umas regras bosta que os árbitros brasileiros não têm a mínima capacidade de colocar em prática. Final do jogo hoje, o cara se machuca, sei lá, faltava 2 minutos. O cara fica 1 minuto e meio fora. Volta o jogo, o Daronco dá 1 minuto, acaba o jogo. Acabou o jogo. Loucura. Mas o Corinthians também não ia conseguir fazer nada ali. Ia pra um abafa, pra um milagre, mas não ia dar em nada. O que me chateia nisso tudo, o Corinthians em 6 pontos contra o Coritiba ganhou o total de 0 pontos. O Corinthians não fez pontos contra o Coritiba. Continua em 10º no Campeonato Brasileiro. A parte de cima se distancia, a parte de baixo não se aproxima, fica naquele limbo. Naquele limbo. E o problema disso é o quê? Que as suas únicas fichas são Copa Libertadores. E assim, é óbvio, a Libertadores tem que ser a prioridade. Mas o Corinthians, ele não tem competição nessa semana. Semana livre, o Corinthians só volta a jogar no domingo. É um jogo que, se você não consegue ir com força total, os caras que entram tem que querer um pouco mais, gente. Porra, tem que querer um pouco mais. Porque é aquele tipo de jogo que se você ganha, te mantém no bolo, mano. Você perde, você fica nem cheira nem fede, mano. Você fica ali. E não dá pra mais no Campeonato Brasileiro do Corinthians ser ali. Não dá. Mas aparentemente vai ser. Eu espero pelo menos que pra Libertadores, com todo mundo de volta ali, os mais importantes, que o Corinthians pelo menos jogue uma bola que faça a gente pelo menos falar, caramba, agora foi. Porque o Campeonato Brasileiro já foi, é isso aí. É meio que aceitar que a gente vai ficar nesse Corinthians dos últimos anos ali, 8ª, 12º, 13º, nessa brincadeira aí, nada mais do que isso. Cara, eu coloquei aqui destaques do jogo: Matheus Pereira, Pedro Raul, aí você pode botar, mano, o Dieguinho, o Milans, o Gabriel Paulista e por aí vai. O Lingard, caralho, que raiva que tá me dando o Lingard, entre e não acrescenta em nada, meu Deus. Ah, rapaziada, é isso. Coringão continua em 10º no Campeonato Brasileiro. Domingo que vem só tem o clássico contra o Santos na Neoquímica Arena, às 4 da tarde. É um baita de um jogo pra gente ganhar, né? Um baita de um jogo pra gente ganhar um clássico. Pra, pelo menos, dar um ânimozinho, né? Perder hoje e ter um resultado ruim contra o Santos, além de tudo que a gente ainda mantém os caras lá embaixo, seria fantástico. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Bora pra mais. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E vai, Corinthians!